Agora iremos apresentar mais um Produção Rádio Meimei, programa Pense Nisso. Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Prezados amigos, prezadas amigas da nossa Rádio Meimei, estamos de volta com o nosso Pense Nisso, que é uma crônica que nós apresentamos aí durante a semana, sempre procurando abordar temas úteis e atuais que possam nos ajudar a refletir dentro dos conceitos da doutrina espírita. Não quer dizer isso que o programa seja para os espíritas, mas quer dizer que a doutrina tem o seu ponto de vista a respeito de muitos assuntos que nós tratamos. Hoje nós vamos tratar um assunto aqui, talvez quase que específico do espiritismo, né? Nós vamos falar sobre o livro espírita. É um assunto muito importante que nós não poderíamos deixar de falar a respeito. Com a invasão da linguagem eletrônica, houve uma diminuição sensível no número de pessoas que costumam utilizar o livro impresso para a leitura, ou seja, o livro tradicional. Embora, em nossa maneira de ver, os livros impressos não deverão desaparecer, pelo contrário. Apesar dos recursos eletrônicos, eles serão muito mais difundidos e talvez muito mais explorados sob diversos pontos de vista. Esse fenômeno já está acontecendo. Aliás, todos nós somos obrigados a reconhecer que, diante de todas as novidades que nos cercam no dia a dia, nós ainda somos meros aprendizes. Ainda temos que nos adaptar à realidade que vai mudando dinamicamente. E isso leva tempo. Quem tem mais idade pode avaliar o quanto de mudanças já não conheceu durante a sua vida. E essas mudanças vão ocorrendo. E elas vão ocorrendo cada vez mais aceleradamente, abrangendo o maior campo de visão, de conhecimento e de reflexão que o conhecimento nos propicia. E vocês sabem que a grande força da doutrina espírita está no livro. O Espiritismo se apresentou ao mundo em abril de 1857, no dia 18 desse mês de abril, por meio do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Sendo que hoje podemos contar dezenas de milhares de publicações espíritas pelo mundo, muito mais especificamente pelo Brasil, que é a maior nação espírita do mundo. No Espiritismo, a fé precisa ser apoiada na razão, no raciocínio, na lógica, vamos dizer assim. E a razão depende muito de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade de pensar você tem, e mais conclusões você vai tirar, de acordo com a sua visão de vida, a sua experiência de vida. A principal fonte de conhecimentos, a mais segura que existe ainda hoje é o livro. Não somos partidários da razão pura, claro, pois a razão pura é raciocínio, mas a verdade, como queria Jesus, envolve sentimentos, principalmente sentimentos. Aliás, o sentimento é a base da nossa vida. Nunca pode estar divorciado de pensar, porque nós somos seres pensantes, somos seres humanos. A nossa principal faculdade é o pensamento. Podemos ir a qualquer lugar do mundo, a qualquer época, pensando. Mesmo que nos prendam dentro de uma jaula, dentro de uma cela,
não prenderão o nosso pensamento. É o que temos de mais livre, é o que nos dá mais liberdade de viver e de procurar Deus, sobretudo, porque Deus está em nosso pensamento. Daí o princípio da fé raciocinada, um dos pilares da doutrina que Allan Kardec deixou bem claro em suas obras e constitui a base fundamental do pensamento espírita. Nós podemos dizer que o livro, para nós, é um grande amigo. Por isso mesmo, deve fazer parte de nossa vida e não pode ser simplesmente abandonado ou esquecido numa prateleira, dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Nossas crianças, desde tenra idade, devem aprender a respeitar o livro, a utilizar e respeitar o livro. Os pais precisam levar o livro desde cedo à criança. O livro é com quem podemos conversar a qualquer momento, em qualquer lugar, porque ele nos dá inúmeras informações. Inúmeras informações. E embora a conversa entre o leitor e o livro seja uma conversa silenciosa, não deixa de ser uma conversa em que um pergunta enquanto o outro responde. Para o Espiritismo, o conhecimento da doutrina é indispensável para quem quer alcançar um mínimo de entendimento da doutrina. Em tese, a doutrina não admite que o espírita não conheça a doutrina. Isso seria, vamos dizer assim, colocando entre aspas, o pecado capital. Porque o conhecimento da doutrina é o que leva o indivíduo a tomar uma posição diante da vida, aceitando ou não os seus princípios. Para acontecer isso, ele tem que ler, ele tem que conhecer. Não basta você ouvir as pessoas falarem de espiritismo. Não basta você ouvir opiniões sobre o espiritismo. Você precisa buscar no livro espírita o conhecimento espírita. Assim como se deve procurar num livro católico, conhecimento católico. Num livro científico, conhecimento científico. Você não pode procurar conhecimento científico, por exemplo, num livro de poesia. E nem pode, nem deve procurar um conhecimento de matemática num livro de geografia, claro. Você tem que ir onde a fonte existe, onde você pode realmente captar as verdades daquela doutrina, daquela área de conhecimento. Existem várias formas de informações. Você pode ouvir palestra, você pode ver filmes, documentários, você pode participar de conversas. Depende muito de quem você conversa. Consultando os sites de informação, as publicações eletrônicas. Hoje nós temos a IA, inteligência artificial. Você pode buscar na inteligência artificial informações sobre o espiritismo. Porque ela responde qualquer assunto, sobre qualquer tema, né? E você não pode dizer que a IA é espírita, ou é católica, ou é evangélica, ou é judia, ou é qualquer outra coisa, budista, ou islâmica. Não. IA é IA, é o conhecimento desvinculado de doutrinas religiosas, de doutrinas filosóficas, de doutrinas econômicas e assim por diante. É claro que existem muitas obras espíritas. O que mais existe no Espiritismo são as suas obras. Vá, por exemplo, ao centro, vá aos caminhos de Damasco, por exemplo, que é em Garça, lá na Biblioteca Batuíra, e lá nós temos uma pequena, humilde e singela biblioteca. Veja quantas centenas de obras você vai encontrar lá. Milhares. Isso na biblioteca pequena, que nós não temos condições de ter ali um acervo
maior, tem mais espaço. Talvez uma biblioteca muito grande seria, por exemplo, lá em Brasília, na Federação Espírita Brasileira, tem uma biblioteca enorme, em forma de círculo, no centro da cidade, lá em Brasília. Biblioteca fora das dimensões comumente conhecidas aqui em nossas bibliotecas, dos estados, do interior. É claro que quem está na base de tudo isso já sabe, Allan Kardec. Allan Kardec, você já ouviu falar em Allan Kardec? Muita gente ouve falar em Allan Kardec, mas não tem ideia quem foi Allan Kardec. Esse é outro problema. Quer dizer, como é que a pessoa vai conhecer o Espiritismo falando em Kardec? Você não sabe quem foi Allan Kardec, o que ele fez, quem é esse homem, por quê, de onde saiu tudo isso, onde ele conseguiu essas informações. É ou não é? Na verdade, quando o espírita fala na Kardec, se ele começar a repetir muito o nome de Kardec, a pessoa que não é espírita vai achar, bom, esse Kardec é o suprassumo. Os espíritas idolatram esse homem. Ele é um mito. Na verdade, não é. Kardec não é um mito para o espiritismo. Kardec é uma realidade para a doutrina. Aliás, uma realidade que pouca gente conhece. Porque geralmente, quando as pessoas se referem ao que elas acreditam, às suas crenças, às suas ideologias, elas costumam justamente considerar heróis, seres suprassumos, aqueles que defendem essa teoria. Nós não queremos que o Kardec seja considerado esse herói suprassumo. O próprio Kardec, nas suas manifestações, porque ele, além das obras espíritas, ele também iniciou em 1858, em janeiro, 1º de janeiro, a Revista Espírita. Ele deixou muito claro que ele não falava como autoridade que não comete erros, ou que sabe tudo, ou pode responder qualquer pergunta. Ele falava como um aprendiz, porque ele dizia que a doutrina era dos espíritos. Nós aqui somos aprendizes dos espíritos superiores. E a doutrina também não tem limites. Ela não começa aqui e termina ali. A doutrina, ela acompanha muito de perto o conhecimento que a humanidade vai adquirindo através dos anos, das décadas, dos séculos. Então, o Espiritismo, que apareceu na época de Kardec, já passou por diversos crivos das mudanças que a própria ciência, por exemplo, descobriu. Ora, no tempo de Kardec, a ciência era relativamente bem distante da nossa. Então, muita coisa o Kardec não sabia, muita coisa, grande parte do que acontece hoje, em termos científicos, ele não sabia. No entanto, ele considerava a ciência como um ponto de apoio da doutrina. Não que o Espiritismo se confunda com a ciência. O Espiritismo tem sua própria ciência. Mas como ele acompanha o progresso do conhecimento humano, a ciência parece ser justamente vamos dizer assim, o denominador comum, né? Vamos dizer assim, o ponto de apoio que deve nortear o Espiritismo na busca das suas verdades. Então, no Espiritismo, o espírita não é um fanático para Allan Kardec. O Allan Kardec sempre pediu que ele mesmo fosse criticado, e que a verdade não depende de um homem. A verdade vai se impor com o tempo, e quem não seguir a verdade, evidentemente, vai ficando para trás. Isso em todo o setor, não é só no setor do Espiritismo, todo o setor. Ele é ou não é, porque tudo vai avançando, tudo vai evoluindo, tudo vai progredindo. Nem mesmo Kardec
aceitaria ser idolatrado, ele mesmo fala isso. Ele não quer isso. Ele está lá na Revista Espírita. Ele disse em suas obras e chamou a atenção daqueles que podem querer se impor como mestre. O que caracteriza a obra de Kardec, portanto, não é apenas o seu pioneirismo em matéria de desvendar o mundo espiritual, mas a seriedade do homem, a lisura do homem, com que ele se entrega a essa tarefa missionária sem se envaidecer, sem deixar aquilo subir a sua cabeça, sem se engrandecer, sem querer ser superior a ninguém, pois é na seriedade de sua obra que se conhece o seu verdadeiro caráter. É por isso que é importante conhecer Kardec, para se saber de onde veio o Espiritismo, de onde ele nasceu. Em certa ocasião, nos primeiros anos da disseminação da doutrina na Europa, um grupo de pessoas que se denominavam espíritas, naquela época de Kardec, levantou essa questão fundando um jornal intitulado Espiritismo Independente. E eles diziam ali que eles não queriam seguir as opiniões de Kardec, porque Kardec, segundo eles, se colocava como dono da verdade. Se você quiser saber onde está esse assunto, procure a Revista Espírita, abril de 1866. Nós temos uma Revista Espírita lá em nossa biblioteca Batuíra, abril de 1866. Você vai encontrar o tema lá, Espiritismo Independente. Na elegância com que costumava responder às suas críticas, Kardec disse ao grupo que, na verdade, ninguém é dono do Espiritismo, nem ele. E mais que o Espiritismo não tem nem pode ter chefe, nem ele. Ele não considerava chefe. Ele foi iniciador. Ele mesmo jamais se arvorou como chefe, como dono da verdade, como dono do Espiritismo, e nem aceitava que alguém o colocasse nessa condição. O necessário e importante é a revelação que os Espíritos fizeram, e que desde que aceita, não impõe nada a ninguém, e não quer que ninguém venha ao Espiritismo contra a sua vontade. Tanto assim que o primeiro livro espírita, denominado Livro dos Espíritos, para demonstrar sua verdadeira fonte, aproveitando a condição que o Espiritismo dá a cada um de seus seguidores, seja quem for, ele, Allan Kardec, também tinha direito de se expressar a própria opinião sobre esse ou aquele assunto, mas jamais se poderia obrigar alguém a seguir sua opinião. E por isso continuou a dizer: a liberdade de que se valia para se pronunciar a respeito é a mesma que todo espírita tem ao se referir à doutrina. Por isso, Kardec concluía que a expressão espiritismo independente é uma redundância, é um pleonasmo, um vício de linguagem, porque o espiritismo, por sua natureza, já deve ser independente. Por que estamos dizendo isso, caros amigos? Porque realmente, nas fileiras espíritas, todos somos aprendizes. A própria doutrina espírita nos esclarece sobre essa condição. O único mestre para nós que esteve aqui nesse mundo foi Jesus, o mais elevado espírito que reencarnou na Terra. Jesus. Todos os demais que seguem seu caminho são seus discípulos, seus seguidores, inclusive cada um de nós, espírita ou não, quando nos propomos atuar com seriedade e respeito na prática do bem ao próximo, que é a verdadeira e única vivência do amor. Pois então, voltando à questão do livro, devemos considerar que o espírito é aquela pessoa que procura se esclarecer cada vez mais sobre a sua doutrina, que vai fazê-la a vida toda, pois o conhecimento é inesgotável. Para tanto, é indispensável que comece pelo começo, e comece não só lendo, mas sobretudo estudando a obra de Allan Kardec. Quais são as principais obras de Allan Kardec? Aqui nós temos, pela ordem. Os principais, hein? Tem mais do que isso. O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. A Gênese, ou melhor, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865,
A Gênios, Milagres, Predições, segundo o Espiritismo, 1868. Há pessoas que reclamam que as obras de Kardec, por serem antigas, são difíceis de entender. A linguagem, A linguagem, mais de um século e meio atrás, era um pouco diferente. Por isso mesmo, os centros espíritas costumam organizar grupos de estudo, grupos de leitura, convidando as pessoas a participarem, sem qualquer compromisso de ser espírita. Quem vai lá não vai para ser espírita, vai para entender o que é o espiritismo. O campo do espiritismo é aberto a todos. Não pede de ninguém nenhum compromisso, nenhum ato de conversão, vamos dizer assim, como geralmente as religiões fazem, arrastando o indivíduo para dentro da igreja. Nós não fazemos isso. Do jeito que a pessoa entra ao centro, ela sai. Não há nenhuma forma de impor, de coagir o indivíduo. Venha às vezes a obra espírita, aceite o espiritismo, você vai ser salvo, nada disso. É claro que uma leitura em grupo é mais eficaz do que uma leitura individual. Há pessoas que dizem que leram o Livro dos Espíritos, mas aparentemente não aproveitaram devidamente a leitura. Não basta dizer, já li o Livro dos Espíritos. Eu já li muitas vezes e tenho muitas dúvidas ainda. Veja bem. Passou por cima de muita coisa, ignorou pontos fundamentais, não estudou, não refletiu, apenas leu. Esse tipo de leitura é muito falho. Uma leitura sempre tem que ser comentada e discutida por mais de uma pessoa. É o que acontece nesses grupos, como acontece no Caminho de Damasco, às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Sempre está aberto para quem quiser participar. E quem quiser ir mais a fundo, lê também a Revista Espírita, em 12 volumes. É claro que não vai ler os 12 volumes de uma vez, vai lendo devagarinho. Porque não adianta você ler de uma vez. Você tem que dar um tempo para o seu entendimento, para a sua assimilação. O processo de assimilação é como o processo de alimentação. O alimento não é nem engolido, você não engole o alimento. Você tem que fazer a digestão, que começa aqui na língua e vai até o intestino. Quer dizer, é um processo lento, para que o alimento seja realmente aproveitado. Vamos à frente. Um exemplo do livro nesse sentido, nós escrevemos um livro chamado Fundamento da Doutrina Espírita, que pode servir de guia para ajudar quem está iniciando, mas a leitura mesmo é Kardec. Ora, existem centenas de romances, esses romances. Você não fala de romance? Existem centenas de romances que abordam questões espíritas. Evidentemente, alguns atendem melhor aos objetivos da doutrina. É claro que nem todo romance é bom, nem todo romance é altamente aproveitável, mas pode ser lido. O Espiritismo não proíbe você de ler nada, pode ler tudo. Outros introduzem noções que nem sempre correspondem precisamente ao Espiritismo. Ensina, embora todos eles tratem da imortalidade. São 3 pontos: imortalidade, comunicabilidade dos espíritos e reencarnação. São esses 3 pontos que eles abordam. Nem sempre de maneira equilibrada, mas pode ser o início. Para muita gente começa no romance espírita. É claro que as pessoas que conhecem Kardec saberão diferenciar um bom romance de outro, que não atende plenamente aos princípios fundamentais da doutrina. De qualquer forma, se você está disposto a ler, poderá adquirir esses livros, ou então tomá-los emprestados da Biblioteca do Centro Espírita, ou então participar do Clube do Livro Espírita, que distribui romance a ex mensalmente, e que sempre coloca livros a preço bem mais barato, preço de custo, à disposição do público em geral. No Clube do Livro Espírita, você entra em contato com a Sônia Marra. É só procurar entrar no site do Centro Espírita, em Damasco, e lá você vai ver como você entra em contato com a Sônia Marra. Você ainda pode encontrar muito material, inclusive as obras espíritas,
na internet utilizando o Google Gemini ou outro instrumento da IA, hoje acessíveis a todos, de modo que não existe mais pretexto ou desculpa para a pessoa não ler ou para a pessoa ignorar. Aqui vai um conselho: não deixe de ler. A leitura é uma excelente ferramenta de aprendizado, uma forma eficaz de exercitar nossos potenciais mentais, pondo os nossos neurônios para funcionar. Visite a nossa biblioteca Batuíra. Geralmente ela está aberta na hora do passe, em torno das 6 horas da tarde, menos na quinta-feira. Trata-se de um acervo considerável, cerca de 6.000 exemplares, onde você vai encontrar o que precisa para conhecer um pouco do Espiritismo. A biblioteca está aberta, ninguém quer levar o livro para casa, título de empréstimo, sem nada a pagar. Lá você vai receber será muito bem recebido pela Sônia, pelo Augusto, todas as tardes, como já disse, menos nas quintas-feiras, por volta de 17h30, 18 horas. Lembre-se, conhecendo o Espiritismo, você estará enriquecendo o seu cabedal cultural. É mais um campo de conhecimento que você vai dominar, abrindo uma visão mais ampla para a vida, pois a doutrina se abre para diversas áreas do conhecimento humano. Colocará você a par de muitos assuntos que hoje são tratados pela mídia, principalmente pela televisão, pelos jornais, revistas, pelas obras do público em geral e pelas obras especializadas. Certamente, caro ouvinte, você nunca se arrependerá de ter lido. O contrário, porém, não é verdadeiro, né? Então, muito obrigado pela sua atenção, já falando bastante. Estamos à disposição, a emissora está à disposição para você questionar, perguntar, buscar informações, né? É só entrar aí no app da emissora, né? O link da emissora, e você vai, evidentemente, ter as informações que necessita. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe seus familiares, todos aqueles que estão ao seu lado. Agradecemos muito a sua paciência, a sua atenção. E em nome de Jesus, nós encerramos mais uma edição do nosso Pense Nisso. Até mais. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Encerramos o programa de hoje. Mas a ideia permanece viva. Compartilhe sua opinião. E lembre-se, a maior mudança começa com um pensamento. Pense nisso. Nos vemos na próxima terça-feira nesse mesmo horário 9 horas. Também temos horário alternativo às 15 e 21 horas também nas terças-feiras, na Rádio Meimei Áudio e Imagem. Grato por estar conosco. Somos sintonias que vêm nos tocar, a voz do amor pronta pra inspirar, mensagens de luz que vêm iluminar, a alegria que sempre vai vibrar. Nós somos a rádio conectada em você, e vida ganha brilho pra quem quer saber. Um mundo de paz que podemos viver entre sonhos e almas que vêm renascer na energia que o Espírito nos traz.
Nós somos